a gente saiu completamente do plano da lógica, né? Agora, Donald Trump recuou nas tarifas para todos os países, para o mesmo nível de 10% em que nós já estávamos, mas acresceu alguns pontos na tarifa da China, de 104% para 125%. O que isso significa para o mundo? A gente consegue encontrar alguma réstia de lógica no que está acontecendo? É complexo mesmo, é uma coisa muito difícil, porque a estrutura toda, Megali, ela é muito midiática. Eu vou pegar um exemplo só para a gente assim, começar a nossa conversa. No governo Biden, eu fiz uma lista aqui das tarifas que ele aumentou em relação à China. Veículo elétrico saiu de 25% para 100% em um dia. Foi um anúncio feito. Não teve escândalo, não teve o jornalista no Air Force One, não teve nada disso. Bateria, semicondutor, painel solar e por aí vai. Então isso já tinha sido feito no governo Biden, só que sem esse estardalhaço. O que a gente observa é literalmente o governo Trump, ele pegou o tabuleiro de xadrez e deu um chute. As peças estão voando, só que foi o governo dele, foram os Estados Unidos que construíram esse tabuleiro depois da Segunda Guerra Mundial. Dizendo que na impossibilidade de concorrer com a China, que fatalmente se tornará daqui a algum tempo a primeira economia do mundo, o Trump resolveu dar um reset na economia mundial. Começar tudo de novo, apertar o botão ali de reiniciar. É mais ou menos por aí e pode funcionar? A chance de funcionar é muito pequena, né? Ele é um grande comunicador, o Trump, tanto que ele recuou literalmente hoje, mas fez um anúncio agora, no final da tarde, sempre com o mesmo padrão, muito confuso, vitimista, os Estados Unidos, eles estão abusando de nós, né? Então, ele tem um discurso muito bom sempre para o grupo que o elegeu, e aí ele resolve dizer o quê? Não, aquela tabela que ele apresentou semana passada, sabe, parecia aquela tabela de mercearia da década de 80, quando você ia lá na mercearia e tinha os preços ali, nada daquilo funciona mais. Aquilo ali você esquece, joga fora, eu vou fazer outra regra. Esse é o ponto, Megali. O problema é a falta de estabilidade. E o mundo não trabalha com este padrão de instabilidade. As empresas precisam fazer investimentos, precisam trabalhar com aqueles seus orçamentos que foram programados. Então, quando você atinge esse nível de instabilidade, com falta de diplomacia, com um problema sério do direito administrativo, isso aí aqui é até direito, nem é a área de economia. O princípio do direito administrativo é que nenhum país pode agir de má fé. Então, o princípio da boa-fé, ele faz parte no mundo inteiro. Então, você tem um chefe de poder, que ele é chefe do executivo, tem outros dois, tá, também, mas ele é chefe de um poder com essa aura toda mitológica em cima do presidente, onde ele muda as regras e tira a estabilidade. Então, o problema é muito mais profundo do que 20 ou 30 ou 125%. Professora, a instabilidade parece ser a única certeza que nós temos agora. E eu queria saber em relação ao Brasil, porque quando as medidas começaram a ser anunciadas, as taxas para cada país, todo o tabuleiro, como a senhora colocou, que vai se arrumando, o Brasil apareceu como um dos piores, dos menos afetados, diremos assim. Todo mundo era afetado, o Brasil menos. E que poderia fazer outros negócios e ganhar bilateralmente, inclusive com a China. Com esse anúncio de hoje, então 10% para todo mundo, menos para a China, então todo esse cálculo que o Brasil poderia se beneficiar volta. Como é que o Brasil, pelo menos nesse contexto agora, nessa fotografia de momento, se encaixa?
Essa palavra sua, Sabrina, é importantíssima, é a fotografia do momento, porque você tinha uma análise toda antes. Agora, se todo mundo vai ter 10%, a gente perdeu essa vantagem, entre aspas. Mas o grande problema, para além de pensar Brasil, é pensar, será que amanhã isso muda? Porque é aqui que está a problemática. Então, vamos imaginar que a gente tem agora esse patamar de 10%. O problema para os Estados Unidos é tão maior, porque se todo mundo vai ter 10%, digamos assim, numa linha, ele também não vai atrair as empresas, que é o que ele quer para lá. Então, para o Brasil agora, o que a gente precisa é saber se isto é de fato algo que vai ser implementado. Se for realmente implementado, a gente vai ter que ver ponto a ponto quanto que a gente consegue ampliar as nossas cadeias de exportação ou quanto que a gente consegue até vender mais aqui internamente, o que poderia ser em grande medida algo interessante, ou até o incrível, Sabrina, que é o seguinte, o importador americano continuar comprando e não termos grandes mudanças, digamos assim, na nossa balança comercial. Bom, num outro mundo, né, quando as tarifas contra a China ainda eram de 104%, parece que foi há um mês, mas foi hoje de manhã, o dólar iniciou em alta, o pregão aqui no Brasil, lambeu 6,10, mas depois desabou com os novos anúncios de Trump, fechou a R$ 5,84 e o Ibovespa disparou mais de 3%, o que significa, bom, pelo menos sugere algum otimismo, né, Marcelo? É um momento muito delicado, digamos assim. O próprio mercado acabou se aproveitando disso. É fato que o próprio Trump deu uma declaração falando, olha, é o momento de comprar. Você compra meio barato, né? Então as empresas desvalorizam no mercado, tem aquela queda natural. Aí quem é um pouco mais ousado acaba comprando para esperar a valorização. Eu estava inclusive acompanhando ali no X várias declarações de pseudos economistas, né? Aquelas pessoas que acabam adotando uma postura de analistas de mercado. Mas muitos falando um questionamento, levantando um questionamento importante em relação a tudo isso, né? Qual que é a estratégia do Trump para isso? Até porque cada vez que ele vem, solta o anúncio, recua. Primeiro ele atacou o México e o Canadá, depois recuou. Ele foi colocando outros players de mercado na cena de todo esse tabuleiro e vai ter essa modificação. E o mercado investidor fica muito preocupado. O mercado como um todo fica preocupado. Até porque se você tem um aumento da inflação, que se poderia causar, né, quando a gente está falando de taxação de produtos. Você tem aumento do preço do produto, aumento da inflação, depois a negociação comercial entre os países pode diminuir, e você tem um outro problema, né, que é a falta do consumo. Então quando você vai dando toda essa volta, fica uma preocupação gigantesca. Mas é para aquela, né? Quem gosta de investimento de risco tem que estar com o coração em dia para poder acompanhar cada mudança a cada momento. Eu não sou um desses, eu confesso que fico meio analisando essa movimentação, fico meio preocupado e reticente com o que vem por aí, né? Professora, foi uma boa notícia para o Brasil? Esses números da Bolsa traduzem uma boa notícia? Eles são um reflexo normalmente do dia anterior. Então, quando você tem uma base que caiu muito no dia anterior, e um dólar que tinha passado quase que de 6, por exemplo, aí você costuma ter um certo ajuste no dia seguinte. São movimentos muito rápidos e, ao mesmo tempo, muito pontuais. Nós tivemos aqui em 3, 4 dias um dólar que saiu de 5,70, pulou para 5,80, depois ele sobe para 6 e pouco, agora ele cai. Então, é bem isso. É um mundo muito nervoso, quase que esquizofrênico, né, como disse o Marcelo, que é para quem quer operar nesse momento e trabalha com isso, pode ser um momento de oportunidades. Mas essa instabilidade, ela é algo que, no longo prazo, ela acaba se diluindo se a gente tiver realmente esse prazo aí de 90 dias que o Trump anunciou. O problema é que ele está perdendo a credibilidade no mundo todo, né? Até aliados, né, professora, estão um pouco preocupados, questionando, cobrando do Trump um posicionamento talvez um pouco mais firme, mais coerente, justamente para conseguir trabalhar com a previsibilidade, né? Até porque o investidor quer muito isso. Pergunta que eu faço, aproveitando agora o gancho aqui, é falar o seguinte: a China detinha ali alguns papéis, ou um grande volume de papéis da dívida pública americana, acho que, se não me engano, é o segundo maior detentor desses papéis. Ela fez um movimento de venda. Claro, isso foi transferido para outros negociadores.
dólares. De alguma forma, esse movimento de venda que acaba estimulando o aumento dos juros pagos pelos Estados Unidos tem algum impacto global muito preocupante ou apenas mudou de mão? Isso não deve ter um reflexo muito grande para frente, principalmente para nós do Brasil. Olha, essa pergunta sua é ótima, porque dependendo do volume, ele pode ter uma negociação. Ele trocando de posição, digamos assim, e a China fazendo essa manutenção, se ela quiser fazer uma outra venda muito grande, a gente pode começar a ter um impacto literalmente na precificação disso, né? Esse é um pouquinho diferente quando a gente pensa, por exemplo, no mercado de ouro. Toda a instabilidade monetária faz com que suba a busca por ouro. Então, é um outro mercado também difícil, que a gente pode até fazer aí alguns pensamentos a esse respeito, porque todos os países têm reserva em ouro. Então, se um país eventualmente quiser vender parte das suas reservas, isso afeta muito a oferta e cai o preço. Eu só fiz esse paralelo com o mercado de ouro, porque são análises complexas e vai depender de um outro movimento que ela faça, porque a China tem um volume gigantesco de reserva, realmente, em dólares, e se isso daí vai interessar a ela. Então, os Estados Unidos também precisa se cuidar, porque como ele tem dois grandes déficits, são déficits gêmeos, ele tem o déficit fiscal e orçamentário e tem o déficit que é da parte dele que ele importa mais do que exporta. Então, a conferir aí. Professora, olhando no horizonte, todo mundo nesse momento busca entender quais são as possibilidades, os cenários que podem aparecer. E nessa briga de cachorro grande, o que a gente pode esperar? Até onde uma briga dessa pode chegar? Então, um rosna, o outro rosna mais. Um dá uma mordida, o outro dá uma mordida maior. Mas qual é o fim do jogo? Quando que isso para? Difícil, muito difícil o fim do jogo. Todo mundo vai sair prejudicado, você não vai ter literalmente como um jogo de xadrez, né, que eu fiz aí uma analogia simplória, nós não vamos ter um vencedor, você tem basicamente todos perdendo em grande escala e aquele que vai perder menos, que tiver mais fôlego para continuar na luta, ele vai ser, digamos assim, não um grande vencedor, mas um perdedor menor, né? E hoje a China tem um ferramental muito mais robusto do que ela tinha há 20, há 10 anos atrás e até comparando com o mandato anterior do Trump. Então, a China tem uma estrutura muito mais robusta para isso e tem grandes chances de sair menos perdedora nesse assunto.